hoje o assunto é muito sério e precisa de mais atenção no mercado de jogos. Acessibilidade e inclusão. Inclusão tem virado um baita palavrão nas discussões de internet. Mas já parou para pensar que tem gente por aí que se sente excluída do mundo dos games simplesmente por ser diferente? Estamos falando das PCD, ou pessoas com deficiência, que muitas vezes não conseguem desfrutar desse hobby por falta de acessibilidade. Desde 2015, entrou em vigor a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nela, o terceiro parágrafo do artigo 43 diz que o poder público deve promover a participação da pessoa com deficiência em atividades artísticas, intelectuais, culturais, esportivas e recreativas, com vistas ao seu protagonismo, devendo assegurar a participação da pessoa com deficiência em jogos e atividades recreativas, esportivas, de lazer, culturais e artísticas, inclusive no sistema escolar, em igualdade de condições com as demais pessoas. Isso quer dizer que, por lei, empresas de game também deveriam trabalhar para incluir as PCD na prática dos jogos eletrônicos. Mas será que a realidade condiz com o que está escrito? Nossos convidados do debate são você de casa, o Cris da Able Gamers, o Machadinho e o Dela, que é o nosso comentarista residente. A pergunta é, como é a vida hoje de uma pessoa com deficiência em relação ao acesso aos gamers? E aí, galera, Machadinho, essa é pra você. Bom, a internet me ajudou bastante, né, em questão de acesso aos games, tanto para eventos, tanto para jogos. Então, acho que o grande fator que ajuda bastante hoje em dia é a internet. Mas o que deixa um pouco difícil são os locais onde é efetuados os eventos, né? Porque geralmente é em São Paulo, lá no Rio, e não é todo mundo que tem esse acesso. Então acho que a partir do momento que outros estados também trouxerem mais eventos com acesso ao videogame, vai facilitar ainda mais para as pessoas com deficiência. Então a gente tem uma outra pergunta que é: o que o governo e as empresas precisam fazer para melhorar a inclusão de PCD nesse mercado? Cris? Olha, eu diria muita coisa, porque é um trabalho que não para nunca, né? Principalmente, assim, hoje o mercado aí já melhorou bastante, se a gente olhar de 10, 15 anos para cá, tanto o mercado de games, quanto a toda essa questão de acessibilidade, né? A gente já tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tem, né, a obrigatoriedade de acesso para as pessoas, então a gente já vê uma melhora. Mas é muito longo o trabalho, né? Porque o pessoal às vezes acha que se tornar algo acessível é colocar uma rampa para cadeirante. E não vai muito além disso, né? A gente tem questão de deficiência visual, deficiência auditiva, questão de libras, né? Às vezes o pessoal fala assim, mas na televisão tem aquelas legendas automáticas, mas para quem é deficiente auditivo, quem é surdo, a pessoa está acostumada com libras. Então, às vezes a pessoa não tem tanta velocidade para ler uma legenda quanto ela teria se ela tivesse um tradutor de libras acompanhando. Nossa, a coisa vai muito longe. Tem muita coisa a ser feita, mas, como eu falei, tem muita gente engajada. Um dos trabalhos da Able Gamers é isso, né? Conscientizar as pessoas, atuar junto aos governos, junto às empresas, junto aos desenvolvedores, para que eles pensem e conheçam cada vez mais. Porque eu sempre falo, eu acho que as pessoas pecam por falta de conhecimento. Mas por isso que eu acho que esses trabalhos da Able Gamers, de outras instituições que tem aí por aí, são tão importantes de conscientizar as pessoas. Tanto os desenvolvedores, tanto os governos da necessidade de fazer isso, e quanto as pessoas com deficiência de que existem alternativas. Que acho que uma coisa que eu vejo muito, e acho que o Machadinho ainda deve receber muito contato das pessoas aí, da pessoa falar, nossa, eu tenho uma deficiência, eu tenho alguma doença que me impede de jogar, eu não sabia que tinha uma alternativa, eu não sabia que tinha um controle especial, eu não sabia que tinha um teclado, né, Machadinho? Você deve receber muito contato das pessoas aí. Sim, tanto que tem até deficientes fazendo vaquinha, né? Como é o caso do Kevin, que está fazendo uma vaquinha para um controle adaptado para ele poder jogar, né? O Kevin é uma pessoa que a gente está ajudando, ele tem atrofia muscular espinhal, que é uma degeneração que vai enfraquecendo os músculos, né, Machadinho? Uhum. E ele, no momento, ele tá com uma deficiência tão grave que ele tá tetraplégico, então
ele não consegue mexer muito pouco da mão e ele tá querendo comprar o Quad Stick. O Quad Stick é um controle de videogame para que você controla todo com a boca. Então só com a boca você consegue jogar aí uma série de jogos. A gente já tem poucos desses no Brasil, eles não são baratos. O Neto, o No Hands, ele que joga também, ele recebeu um da Able Gamers. A gente está ajudando o Kevin a ter um dele. E um dos trabalhos que a Able Gamers está fazendo aí, falando em governo também, a gente está tentando a obtenção do ex-tarifário, que é a isenção do imposto de importação para alguns itens. Tudo que é de videogame tem um imposto de importação muito alto. Caiu agora um pouco, mas continua alto. Então esse controle que ele precisa custa $600, ele chega no Brasil custando R$8.000. R$8.000 é o preço de um PC top de linha gamer bom aí, então fica muito difícil realmente. O preço de um pode carro. ter um acessório personalizado que pode ajudar no dia a dia, né? Tipo, uma cadeira de rodas ou algo que é mais necessário. Tipo, o preço que eu gastaria com isso, eu poderia gastar com um acessório que eu uso para tomar banho, que eu uso para ir no banheiro. Então, tipo, acaba dividindo muito, sabe? Às vezes a pessoa não tem uma condição financeira tão boa para gastar com... Como é que fala? Para gastar com um hobby, né? E gasta com algo que é realmente necessário no dia a dia. A gente tem um vídeo muito bacana, não é isso, Cris? A gente tem um vídeo muito bacana com o Ryan Reynolds, não é isso? Exatamente. Ele é amigo do Steve Spawn, que é da Able Gamers aí. Hello there. My friend Steve Spawn asked me to jump in and help spread the word about this incredible initiative that he's involved with. But full disclosure, he did offer to pay me the $278 million speaking fee that I've grown accustomed to. I did what? But I told Steve that he can take that money and shove it where the sun don't shine. You just pay me in witty banter and side eyes. AbleGamers.org has been helping people with disabilities in gaming for over 15 years now. They've helped thousands and thousands of people all around the world as an international charity, but there are still thousands of more people that are waiting to get equipment that they desperately need. So my friend Steve is going to tell you a little bit about AbleGamers.org, and I'm going to sit here trying not to blink. Thanks, Ryan. Able Gamers is a cause very near and dear to my heart. We're an international charity that's creating opportunities that enable play in order to combat social isolation, foster inclusive communities, and improve the quality of life for people with disabilities. We're able to help thousands and thousands of people at Able Gamers every single year. But there are more than 46 million potential players with disabilities in America alone, more than 6 million in Canada, and the number just continues to climb from there. That's why Ryan and I are asking for your help. Please go to ablegamers.org to find out more information about our programs, how we help people with disabilities, see video testimonials from the people we've helped, and find out how you can volunteer or make a donation to help us continue helping other people. He's still staring at me, isn't he? Yeah. Oh my God. Okay. Wow. It hurts. Olha, nosso tempo está acabando com esse debate, mas eu deixo vocês fazerem as suas considerações finais. Felipe, Cris e depois o Machadinho. Poxa, esse pessoal é fã de games, é fã de filmes, séries, e deve ser horrível você não se sentir lembrado, né? Porque essa é a questão, você quer participar e você tem condições completas de participar de conversas, de debates, de fóruns e as ferramentas necessárias para isso simplesmente só não existem. Obrigada, Cris. Mas nessas horas, vem falar com a gente. A Able Gamers está aí para isso, para ajudar vocês. Exatamente. Se vocês precisarem, procure a gente no Twitter, twitter.com/ablegamersbr, e o que precisar de acessibilidade em games ou fora dela, a gente está aí, cara, para isso. Temos parceria com várias associações justamente para viabilizar isso. A ideia é isso, é trazer o entretenimento, a diversão, esse universo geek que a gente ama para o máximo de pessoas possíveis. Obrigada, Machadinho.
Feliz que Bom, você participou. Eu agradeço pelo convite, né? Para mostrar para as pessoas com deficiências que existem pessoas no cenário eletrônico, porque a gente acolhe bastante, que a gente quer ajudar o próximo, né? Mostrar que deficiência essa é uma condição, ela não afeta a nossa vida, ela acarreta a experiência, né? A deficiência. Então, eu queria muito agradecer a todos que estão aqui também e a todos que estão assistindo aí de casa. Um grande abraço. Muito obrigado, valeu, foi legal demais, né? E você de casa, aproveite, dê a sua opinião, use a hashtag VC na Fronteira. Vamos para um break rapidinho e na volta vamos ver os vídeos que vocês enviaram pelo WhatsApp. Estamos de volta para continuar o nosso papo do dia. Mas antes, vamos ver os vídeos da galera do WhatsApp. Eu tenho uma doença genética chamada ataxia espinocerebelar, tipo 6. Dentre as várias coisas que essa doença causa, estão a dificuldade na fala e na coordenação motora fina. Por isso, eu prefiro jogos que não exigem coordenação motora, mas sim exigem raciocínio e pensamento lógico. As versões digitais de jogos de tabuleiro moderno, ou board games como são chamados, é o que eu mais prefiro. Dentre eles posso citar o Carcassonne e o Pandemic como exemplos. Há também os clássicos como xadrez, damas, por exemplo, e até mesmo palavras cruzadas. São jogos que eu mais prefiro. Obrigado, TV Fronteira, por estar abrindo este espaço para falarmos sobre a acessibilidade nos jogos. A acessibilidade é um tema importante, não apenas nos jogos, mas em outras áreas também. Um abraço e tchau a todos. Gostaria de mandar um salve aí para a galera do E-Front. Estou aqui, eu, Zé Kawai do Selvagem, e meu filho Martin, o Selvaginho. E gostaria de falar um pouco sobre acessibilidade e games. É uma bandeira que eu defendo muito, que é a inclusão, principalmente a inclusão digital, e eu acredito que os games têm tudo aí para crescer e levanta essa bandeira. Valeu aí, boa sorte com o programa. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Fabrício SDW, tenho 24 anos, sou deficiente portador da atrofia muscular espinhal, sou youtuber e também sou streamer lá na Twitch. Eu posso sem dúvidas dizer que videogame mudou a minha vida, porque desde pequeno eu pude viver várias aventuras sem precisar de sair de casa. Além disso, através dos games eu pude aprender muita coisa, aprender línguas novas inclusive, como por exemplo o inglês, e principalmente eu fiz amigos que eu carrego até hoje comigo. E o videogame me levou a lugares que eu nunca imaginaria, como por exemplo a BGS. E hoje para mim, sem dúvida nenhuma, os videogames não é mais só um hobby, é parte da minha vida. Graças aos games e às streams que eu faço, eu consegui lutar contra a depressão e hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Oi, meu nome é Neto e, resumo da ópera, eu sofri um acidente em 2011 e fiquei tetraplégico. Aí você me pergunta, como que um tetraplégico joga videogame e mexe no computador? Com acessibilidade. Só que é difícil conseguir certos recursos, algumas coisas são difíceis de se encontrar, outras nem se vende no Brasil, outras pessoas não conhecem. Por isso eu demorei alguns anos para conseguir chegar nesse controle que vocês estão vendo aqui, e demorei mais um tempo ainda até conseguir ter ele, porque ele é só vendido nos Estados Unidos, é vendido em dólar, é caro pra caramba. Eu precisei da ajuda de uma ONG, a Able Gamers, e essa ONG só atuava até então nos Estados Unidos. Agora eles estão atuando aqui no Brasil também. A Able Gamers acredita que a inclusão do PCD no mundo gamer, no mundo dos games, ela também promove a qualidade de vida. E agora a gente vai falar com Gabriel Poli, ele que é deficiente visual. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, é um prazer. Muito obrigado pelo convite. O que você tem a dizer para as pessoas que estão em casa e com a sua deficiência e sobre os videogames? Bom, eu acho que primeiro a gente deve entender o que aconteceu lá atrás. Eu vou explicar resumidamente para vocês. Um erro médico que me deixou assim quando eu nasci.
3 medicamentos que não podiam ser dados ao mesmo tempo e o infravermelho queimou minha retina na incubadora. Desde sempre eu nunca vi absolutamente nada. Com 4 anos, na época que eu fazia fisioterapia, porque eu tive paralisia bilateral, isso afeta a coordenação motora apenas, não afeta a inteligência, foi utilizado um Mega Drive na época para fazer a fisioterapia. Desde então eu acabei me apaixonando pelos videogames e resolvi levar isso pro lado profissional. Mas a dificuldade que a gente encontra com isso é muito grande, porque você não tem acessibilidade nos consoles, você vai mexer nos menus, não sabe direito o que está fazendo, o que não dá. Dentro dos jogos também a gente passa pela mesma situação. Às vezes você pega, por exemplo, algum aplicativo que ele funciona como, por exemplo, um leitor de tela como esse daqui que eu uso no celular. Se eu colocar um jogo de celular, ele não funciona mais. O leitor não funciona dentro de um jogo. O console ele partiria do mesmo princípio caso funcionasse o leitor de tela dentro do sistema, o que não é o caso, infelizmente. Nós não temos um leitor de tela bacana nos consoles. O máximo que talvez tenha mapeamento de botões para pessoas com deficiência física. Eu não sei dizer se é funcional ou não. Tudo é meio complicado, porque os jogos você não tem opção nenhuma de acessibilidade, o console você também não tem, então automaticamente fica na base do decoreba. Pergunta para fulano onde fica tal coisa, aí você tem que decorar onde fica. Se você esquecer, tem que perguntar de novo. Para você fazer uma compra, por exemplo, em algum console, você também precisa de fulano, porque o console não é acessível, então você toda hora tem que ficar, o fulano, compra isso para mim, compra aquilo. Agora que a gente está na área dos complementos e tudo mais, onde tudo você compra, você não conquista, complicou mais ainda. É o seguinte, eu acho que as empresas elas têm que abrir mais os olhos, colocar um narrador em todos os jogos e consoles para a gente ter autonomia, saber o que está fazendo. E para aqueles que porventura têm alguma deficiência e acham que não pode jogar videogame, experimentem, tentem, é importante a gente explorar. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Eu consegui chegar onde eu queria. Vocês também conseguem. Gabriel, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado por tudo, gente. Agora, vamos ver o depoimento do Dr. Marco Antônio de Araújo Júnior, ele que vai falar do direito do consumidor da pessoa com deficiência. Olá, Cláudia, tudo bem? Olha só, o artigo 4º, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor garante como princípio que todo consumidor é vulnerável, ou seja, ele é a parte mais fraca na relação de consumo. Só que o PCD, a pessoa com deficiência, é considerado hipervulnerável. Na verdade, ele é mais vulnerável do que o próprio vulnerável. Ele tem uma garantia especial, uma proteção especial dentro do Código de Defesa do Consumidor e também dentro da lei que garante o direito das pessoas com deficiência. No mercado de gamers não é diferente, né? A gente sabe que esse é um mercado de muita diversão, mas os jogos digitais são tecnologias que foram idealizadas para corpos padronizados. Na verdade, essa diversão muitas vezes não foi projetada para todas as pessoas. Quem tem deficiência, algum tipo de deficiência, às vezes não consegue se valer dessa diversão. Fato é que o mercado de fornecedores de produtos ou de serviços de games está se adaptando às necessidades das pessoas com deficiência. E esse é o caminho que deve ocorrer. Na verdade, essa adaptabilidade, essa acessibilidade é uma exigência que vem da própria lei que defende os direitos das pessoas com deficiência. E o Código de Defesa do Consumidor incentiva que o fornecedor faça isso. E a gente tem uma participação muito especial. Um ídolo do esporte, Clodoaldo Silva, medalhista paralímpico. Fala galera, aqui é Clodoaldo Silva, campeão paralímpico. São 6 ouros, 6 pratas e 2 bronzes em 5 Paralimpíadas. E eu fui o cara que pôs fogo no Maracanã, acendendo a pilha dos Jogos Rio 2016. E eu fiquei muito feliz em receber esse convite do meu amigo Paulo Ribas
para poder ser embaixador da Confederação Brasileira de Games e Esportes. Por quê? Porque eu acredito muito nos jogos eletrônicos voltado para as pessoas com deficiência, mas ainda falta um pouco de divulgação. E por isso mesmo, eu que sou um cara que nasci com a paralisia cerebral, falta de oxigenação durante o parto, comecei a nadar como fisioterapia, depois ganhei o Brasil e o mundo ganhando muitas medalhas e me tornei ídolo reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Então, se eu conseguir tudo isso na natação e no esporte, eu acredito que nos jogos eletrônicos isso possa também acontecer. Por isso, eu tenho certeza que ser embaixador da CBGE vai ser um avanço muito grande para o segmento da pessoa com deficiência e que essas modalidades possam ser muito mais reconhecidas, não só no nosso país, mas também no mundo. E a mensagem que eu posso deixar para todas as pessoas com deficiência e também sem deficiência é que possam acreditar, é que possam sonhar, porque eu sonhei, eu acreditei, eu comecei no esporte e depois virei ídolo nacional e internacional e consegui. Então vocês, galera, saiam de casa, vamos jogar muito videogame, vamos jogar muitos jogos eletrônicos para que vocês possam ser como o Clodoaldo Silva, foi um grande campeão na piscina e é um grande campeão na vida, para que vocês também possam ser grandes campeões nos games. E a gente tem uma mensagem muito bacana do No Hands Gamer. I am No Hands Gamer, but the most common question I get is, you have hands? I do not use my hands to play because using hands for especially a long period of time can cause me immense pain. I had a period of time where it was so bad that I could not even just touch a keyboard without being in a lot of pain. It's gotten a lot better, but it's still at a spot where, you know, I'm not going to be a Fortnite or shooter player anytime soon. I play simple games and I can type a little bit these days. But I use a full hands-free setup. So you can see there's a little sticker on my glasses. So I got the sticker on my glasses, and when I move my head, it controls my mouse. So I'm gonna unplug my camera, so I'm not gonna be able to move it, but this is what my kind of camera looks like, and what it puts out an infrared beam, and then the movements of my head is how I control my mouse. Then I have a foot pedal for clicking, and between that I can play Hearthstone in a lot of games. But there still are a lot of games I can't play, and sometimes it's just because, you know, the APM's too high, I won't be able to do it. But some games I've wanted to play and I've tried to, and the in-game software hasn't let me, just with the mechanics. You know, sometimes they won't let you change a hotkey, sometimes they won't let you use my third-party clicking of my foot pedal. It won't work, or sometimes they make you do all drags, which is more difficult than just clicking for me. So there's a lot of games that have missed the opportunity where there's 63% of people who have a visible disability of some kind, and some of those might correspond to games. They've missed the opportunity to make their games a little more accessible, and that can just, on one end, just get them more customers to play their games. But on the other end, like, I've become one of the best Hearthstone players in the world right now, and I was finished in the round robin in Division A. I finished in second place in Grandmasters this season, and I had the third highest money making in the Masters Tour in the Americas region. And if it wasn't for Hearthstone being a very accessible game, I would not be there. So I'm thankful for that, but there are a lot of games that, you know, just making little adjustments could bring a whole new accessibility to their game. So you know, there's a lot of, you know, potential champions who, you know, have maybe some disability. They think, oh, I can't compete, but they can. So it's I hope in the future we can get more players out there and competing. So thanks. Once again, I'm No Hands Gamer, and thank you. Mas o programa não acabou. Depois do intervalo, tem o Perfil de Campeão,
contando a história dos maiores ídolos do esporte eletrônico. Fica ligado, já voltamos. Estamos de volta. Vamos ver o que a galera tá falando no Twitter. Tem gente escrevendo aí? Muitas mensagens. Vou colocar aí no telão, Cláudia. Então vamos ver aqui. O @ Passa o Controles. Olha que legal, Passa o Controles. Me chamo Beto Costa FM e sou portador de ceratocone. Sem as lentes rígidas que doem muito os olhos, não enxergo e é difícil jogar. Com as lentes, tenho a visão limitada. Falo sobre acessibilidade nos games justamente porque as empresas ainda precisam dar mais notoriedade a esse assunto. Que legal! O Márcio, @HouseMárcios, disse, com a hashtag bonita, você na fronteira. Assunto importantíssimo. Parabéns, Cláudia, por levantar essa discussão. O Daniel Freire concordou com o Passa o Controles, falou, ótima iniciativa. O Gabriel disse que concorda plenamente com o que os outros estão dizendo aí. Vai começar o Perfil de Campeão, o nosso bloco em que toda semana contamos um pouquinho da história de um grande cyberatleta nacional, um ídolo do esporte, ou até mesmo pessoas que trouxeram grandes contribuições para a cena de esportes eletrônicos. Alexandre Lima Santos é mais conhecido como Titã. Reside em Manaus e é jogador de League of Legends. Seu time atual é a Red Canids e seus títulos conquistados foram campeão do circuito desafiante de League of Legends e campeão de 2 splits do CBLOL. Acho que a maior dificuldade de ter se tornado um atleta de esporte foi com certeza ter largado a minha família. Eu tive muita dificuldade no início de lidar com um novo mundo, com uma experiência nova que eu nunca tinha vivenciado. E a minha opinião é que não desista dos seus sonhos. Se você quer, você consegue. E eu busquei vários meios para me tornar um profissional. Entrei em time Tier 3. Agora é um pouco mais fácil porque tem muitos olheiros e a visibilidade também é muito alta se você se destaca na solo kill, e só depende de você, mano. Se você quer, você consegue, mano, só almeja e procura ter exemplos, procura buscar pessoas que você se espelha e quer ser uma pessoa melhor. Então, eu acho que é assim que você consegue se tornar um profissional e só depende de você, mano. Tamo junto. Você quer participar dos debates ou tem sugestões de assuntos que gostaria de ver aqui? Então fale conosco em nossas redes sociais usando a hashtag VCNaFronteira. Corre lá no G-Show para assistir o nosso conteúdo extra. E para rever o programa, acesse o Globoplay. Tamo junto, até a próxima, tchau!